É um prazer conversar de novo com o senhor, sempre um prazer. E é aquela história de sempre, né? Muita gente aproveitando dessa patologia, dessa crise econômico-sanitária. Espero que o senhor esteja bem, mas sempre o povo sendo usado, manipulado. E agora o Lula aparecendo em tudo quanto é lugar, dando entrevista em tudo quanto é lugar, dizendo que não aceitaria, por exemplo, uma aliança com o senhor ou com a Marina. Eu acho que é sorte sua, né, Ciro, ou não? Ou é engano meu? Bom dia, Datena. Um forte abraço à gente querida que está na Bandeirantes, aí em São Paulo, que está sofrendo muito, mas no nosso país como um todo. O Lula não está nada bem. Ele não está nada bem, é só a gente ver o que ele anda falando. É uma expressão assim, de um ódio muito grande, e parece que é um ódio que está transbordando para o povo brasileiro. E você tem razão na introdução do assunto. Nós estamos aqui, pelo menos na minha cabeça, no meu coração, com uma hierarquia de problemas que faz com que isso fique tudo muito pequeno. Você tem uma crise de saúde pública que é a pior do século e tende a ser a pior da história se nós ultrapassarmos ali as 80 mil mortes que aconteceram na gripe espanhola no ano de 1918 do século passado. Em cima disso, como a única solução viável é um isolamento social radical, a economia brasileira está indo em pandarecos, está sendo destruída, empregos aos milhões estão sendo destruídos e o crédito não chega, as microempresas brasileiras estão já sem fôlego. E isso tudo é o que tem me levado a participar do debate. É claro que o desdobramento de tudo isso tem uma repercussão política. O presidente Jair Bolsonaro, todo dia, introduz uma crise política, demite ministro da Saúde, três ministros da Saúde em 40 dias de pandemia, entope o Ministério de Militares, nenhum médico. Isso realmente traz para nós, demite o ministro da Justiça, e que aí vem uma confusão que está querendo tomar conta da Polícia Federal. Então tem um aspecto político, mas esse aspecto político só deveria nos interessar nesse instante na proporção em que ele atrapalha nossa atenção, nossa união do Brasil ao redor dessas duas graves questões, a questão da saúde do nosso povo, da morte. São 20.047 brasileiros que morreram oficialmente. O Brasil teve uma de cada 4 mortes do mundo ontem. Daqui para segunda-feira, o Brasil vai ser o segundo lugar do mundo em contaminados. Estamos passando de 330 mil pessoas contaminadas. A taxa de infecção brasileira é uma das maiores do mundo. São 6,7 de cada 100 que morrem. Ou seja, de cada 100 pessoas que são internadas, 6,7 estão morrendo. Já estamos entrando em colapso, não tem respiradores, não tem leito de UTI, e tudo isso me leva a uma angústia muito grande. Quando as pessoas trazem, o Lula falou de você ontem, me dá vontade de dizer assim, deixa o Lula quieto, de fato eu não andarei mais com essa gente bandida do PT, nunca mais, mas isso já estava dito antes. Ciro, eu gosto muito de conversar contigo porque você tem uma visão ampla da coisa. Você é um sujeito perito em leis, você é um político de primeira capacidade, nunca meteu a mão em dinheiro dos outros. Aliás, sobre o Lula, eu queria falar uma coisa sobre o Lula rapidamente. O Lula adora abandonar quem ajudou o Lula no meio do caminho. Eu até emprego eu perdi por causa do Lula. O Lula nunca mais falou comigo quando ele me chamou para conceder uma entrevista, pouco antes dele falar com o juiz Moro, e falou assim, olha, Datena, eu queria fazer uma entrevista e tal, e eu estava aqui na Rádio Bandeirantes, e eu estive lá do Instituto Lula, e ele me perguntou assim, como é que vai ser a entrevista? Primeiro que você perguntar como é que vai ser a entrevista para um jornalista, já é uma coisa que é inadmissível. Eu falei assim, olha, é uma entrevista que eu não gostaria de fazer com o senhor, que eu gosto muito do senhor, porque a primeira pergunta que eu vou fazer ao senhor é se o senhor é ladrão. Estava ele e o Okamoto na sala, né? E ele levantou, pegou lá uma cachaçinha, botou para mim e tal, porque ele segurou a minha resposta a ele e tal. E enfim, depois disso o Lula nunca mais falou comigo. Eu tentei várias entrevistas com o Lula, inclusive quando ele estava na cadeia, eu tentei entrevistar o Lula, ele não quis me dar entrevista. Depois dessa minha resposta a ele, ele foi dar entrevista para um ótimo jornalista, mas que já tinha participado do governo com ele, mas nunca mais falou comigo. E eu sempre tentei uma entrevista democraticamente com ele. E agora, há pouco tempo atrás, você porque o Bolsonaro fala só para quem ele quer, para os parceiros dele, o Datena. Pô, mas que parceiro meu que é o Bolsonaro? O Bolsonaro nunca foi meu parceiro.
e nem aliado. O Bolsonaro é presidente da República. O Bolsonaro caiu, bateu a cabeça e ficou sem consciência durante 2 horas. Por acaso, é um cara que caiu, bateu a cabeça, ficou sem consciência durante 2 horas e é presidente da República Federativa do Brasil. Aí me ligam dizendo que ele quer dar uma entrevista. Que repórter que não quer saber disso? Porque ninguém sabia. O presidente da República ficou sem consciência 2 horas. Imagina se isso acontece em qualquer país do mundo, é notícia. O Irã ataca bases americanas lá no Oriente Médio, tá? Isso antes da pandemia. Quem é que não quer ouvir o presidente da República Federativa do Brasil, que é um parceiro americano, num momento como esse? Então, queria dizer ao Lula agora que eu não sou parceiro de ninguém, não sou aliado de ninguém, eu sou pela Constituinte, não sou centro, direito, esquerda, não sou coisa nenhuma, eu sou pela Constituinte, mas acima de tudo, Lula, eu sou jornalista. Então eu não sou aliado de ninguém. Quem quiser dar entrevista aqui dá, quem não quer não dá. Mas não saia querendo me classificar, porque também eu posso classificá-lo de uma série de coisas que você não vai gostar. Então eu prefiro também esquecer esse episódio e não falar mais do Lula. Realmente não quero mais falar do Lula. Não tenho mais interesse nenhum em falar do Lula, porque eu acho que, no mínimo, ele é desonesto em abandonar pessoas que o ajudaram no meio do caminho sem pedir um maldito tostão para ele. Tanto que eu acho que eu fui o único jornalista que fiquei mais pobre durante o governo dele, porque eu perdi uma ação para a Record de 10 milhões de dólares, o que significa que eu não ganhei nenhum tostão durante os 2 governos dele, nunca nem aceitei conversar sobre qualquer perspectiva sobre isso. E se isso tivesse acontecido de forma efetiva, eu denunciaria na primeira oportunidade. Então eu espero encerrar esse assunto do Lula aqui, que ele siga a vida dele, que eu siga a minha, mas não sabe classificando não, porque eu não sou parceiro nem aliado de ninguém. Eu sou jornalista e defendo muito a minha classe e pronto, acabou. Mas, Ciro, a gente está vivendo num país que nós estamos caminhando já para ser o 2º colocado no mundo em número de contágios, e vamos caminhar para número de mortos e daí por diante. A gente vive numa economia que já vem do ano passado da pior recessão, da recessão histórica que nós tivemos. O brasileiro não tem como acumular reservas porque já vem dessa recessão. Como é que ele ia acumular reservas? O Brasil estava tentando se recuperar para que a maioria trabalhadora... o Brasil é uma grande periferia, né? 43% de renda na mão de poucos e o resto com distribuição de miséria, 100 milhões sem saneamento básico, 18 milhões sem acesso à água encanada e daí por diante. O Brasil é uma grande periferia. É possível você falar em trancar as pessoas dentro de casa usando a ciência e, ao mesmo tempo, você deixar as pessoas morrerem de fome sem que o governo consiga fazer que essa ajuda chegue ao trabalhador brasileiro? E pelo que a gente está vendo, o governo tenta com os R$600 ou R$1.200 e agora pode ter mais 3 parcelas de 200, mas isso não vai ser suficiente. Né? É possível a gente chegar a um equilíbrio sem decretar lockdown, sem parar a economia mais tempo ainda, porque a gente tem um inverno pela frente. Esse bicho gosta do inverno, então a gente tem um longo inverno pela frente. Eu não sei como é que a gente vai fazer. Você tem alguma perspectiva sobre isso? Olha, Datena, sobre o assunto anterior, que também não vale a pena, eu quero só lhe dizer o seguinte: você deve ter muito orgulho, porque a sua voz pertence à imensa legião de ouvintes, de telespectadores que lhe acompanham, e isso ninguém lhe tira. Pouco importa a simpatia desse político aqui ou daquele político acolá, a sua fidelidade ao povo é que lhe dá o sucesso merecido que você tem. Vamos lá. Vamos ver se a gente raciocina juntos, porque o Brasil está muito apaixonado, muita ideologia, muito radicalismo, e isso acaba tirando a gente da capacidade de pensar. O vírus não tem para ele nem vacina, nem remédio. Está todo mundo estudando, pesquisando, os médicos estão tentando, os cientistas estão estudando, mas hoje não existe vacina e não existe remédio. Qual é a característica? É um vírus que não tendo vacina nem remédio,
ele se espalha numa velocidade que nenhum outro vírus, nem gripe, nem no passado o HIV, nada, nunca se viu um vírus, e no Brasil é a maior velocidade de todos, do mundo. Nós estamos aqui infectando, cada pessoa que pega o vírus infecta 3, em número redondo. Então, cada pessoa que tá com o vírus, mesmo sem ter o sintoma, ela infecta 3. No mundo, a gente só começa a derrubar a pandemia quando, estatisticamente, cada pessoa infecta menos de uma pessoa, né? Então, se eu começo a infectar um por um, empata. Aí a curva para de subir. Se começa a derrubar, ou seja, eu infecto só a metade, cada pessoa infecta 2, aí começa a curva a cair. Como é que a gente consegue que essa curva caia? Só tem um jeito, gente querida, amada, povo amado do Brasil, que Deus ilumine a nossa cabeça. Pouco importa o partido político, a gente precisa salvar a vida. Só tem uma saída: isolamento social. Isso quer dizer o seguinte, que se essa for a única saída, a economia vai colapsar. A gente não tem que ter medo de entender isso, porque se a gente não entender o problema, nós não temos solução. Então, se a economia vai colapsar, para produzir a única saída de salvar a vida, só tem uma saída: é o governo indenizar o lado pobre da sociedade, os trabalhadores, os informais, os desempregados, os taxistas, os caminhoneiros, os pescadores, enfim, todo mundo que vive na informalidade, mais os desempregados. Isso dá ao redor de 65 milhões de pessoas. Com R$600 por cabeça por mês, a gente precisa de 30 e poucos bilhões de reais. Esse dinheiro já existe. Portanto, até 3 meses, nós já sabemos onde está o dinheiro, não tem dificuldade nenhuma. Porém, não adianta só salvar as pessoas que precisam de comer. É preciso também salvar, ou pelo menos diminuir, a consequência no tecido econômico. E o tecido econômico começa pelos mais pobres também, a micro e a pequena empresa, aqueles que faturam até R$360 mil por ano, que dá R$36 mil, dá R$30 mil por mês. Essas pessoas, essas pequenas empresas, têm que ser salvas. E aí você tem um punhado de providências. Essas é que não estão acontecendo, Datena. Já faz 60 dias o Congresso Nacional Brasileiro aprovou um programa de crédito com carência de 8 meses, com prazo de pagamento de 36 meses, com juro fixo, criou um fundo de garantia, um fundo de aval, em que o banco pode emprestar, porque se der o prejuízo, o banco só vai pagar dos 36 bilhões que estão disponíveis para emprestar, 6 bilhões. E ainda assim, com um juízo de crédito grande. Pois bem, até hoje o governo não regulamentou isso. Então, essa é a tragédia. Nós estamos atrasados. Dos 65 milhões de trabalhadores, falta entregar o dinheiro a 10 milhões, a primeira parcela. Tem vários problemas de cadastro, porque foi um erro a forma como fizeram, mas 54 milhões, 55 milhões já foram atendidos. E isso é uma proeza. A gente tem que agradecer, porque foi feito, apesar de todos os erros, botaram gente em fila da Caixa Econômica, mas nós fizemos chegar aí 2, 3 cestas básicas, dependendo da região, na casa de 55 milhões de pessoas. Isso ajuda muito ao cidadão que vende pipoca na porta do estádio, ao cidadão que vende um espetinho numa praça, e que é a esmagadora hoje maioria do povo brasileiro que foi empurrado para a informalidade, etc. Agora, o crédito e as políticas de compensação, por exemplo, não tem sentido você exigir das empresas que elas façam obrigações tributárias acessórias. O que é isso? No Brasil, você gasta entre 120 e 150 dias econômicos para fazer as tarefas de pagar imposto. Você tinha que fazer, aqui no Ceará nós já estamos fazendo, você adiar tudo isso. Isso economiza para a empresa. Você tinha que fazer uma linha de crédito, que é essa que já está aprovada, e pressionar, você tem uma voz importante, pressionar o governo para regulamentar, porque o dinheiro está ouvindo a conversa, só são 36 bilhões de reais, eu digo só, não é que não seja muito dinheiro, mas para o cofre da União esse dinheiro existe, ele está no Tesouro. E aí, se você fizer a outra linha que foi criada, que é um empréstimo para fazer, um programa para redução de jornada, com redução de salário, a diferença até 3 salários mínimos, o governo paga com o salário de desemprego. Isso tudo vai atenuando. Agora, termino para não ficar comprido demais. Datena, se a gente tivesse a capacidade, como nação de cidadãos, de todo mundo, vamos lá, todo mundo parar 15 dias, o que acontecia? Imediatamente o vírus morre, porque ele perde a capacidade de se multiplicar.
Como a gente tem que ter polícia na rua, não dá para ser todo mundo. Tem que ter os médicos, profissionais de saúde, que estão morrendo até sem equipamento de proteção. Aí já solta de novo. Aí você tem os guardas municipais que estão procurando gente nos parques para mandar para casa, etc. Por isso é que nós outros que não tenhamos essas tarefas essenciais, caixa de farmácia, caixa de supermercado, temos que fazer um sacrifício, porque se a gente conseguisse 15 dias, todo mundo em casa, só sai quem não puder mesmo, e aquele que tiver que sair de qualquer jeito, sai de máscara e guarda uma distância de 2, 3 metros um do outro, lava as mãos, o vírus morre. Ele não tem mais onde se hospedar, ele não tem mais onde prosperar. Eu não estou inventando coisa, isso é a ciência que mostra, e a experiência da Nova Zelândia, a experiência da China, que é onde começou a epidemia, o Brasil já tem 4 vezes mais mortes do que a China. Por quê? Porque aqui nós ficamos nessa meia bomba. O governador dizendo uma coisa, o presidente dizendo outra, os médicos dizendo uma coisa, político receitando remédio. É a primeira vez na minha longa vida pessoal e pública que eu vejo político na televisão recomendando remédio e a negada cai embaixo brigando. Eu sou a favor, sou contra a cloroquina. Pelo amor de Deus, gente querida, vamos pensar com a nossa cabeça. É a vida que está em jogo. Dentre os políticos, não só o nosso presidente, mas também o presidente dos Estados Unidos. A maior nação econômica do mundo, militar do mundo, dizendo, eu tomo pelo menos uma pastilha de cloroquina todo dia. Faça como eu, Trump. O efeito colateral deve ser aquele cabelo dele, é um remédio perigoso esse remédio. Ele pode ser preventivo, até agora não está aprovado. A cloroquina até agora não está aprovada cientificamente, nem nos Estados Unidos. Eu nem entro nisso. Agora você imagina uma senhora de 55, 60 anos de idade, sua mãe, que Deus a proteja, entra num hospital, você não vai mais vê-la, ela contaminada, e ela chega lá fragilizada, e um médico vem com um papel para ela assinar dizendo que aceita. Aí ela bota o olho no papel, e o papel diz assim, olha, esse remédio não tem prova científica que produz resultado bom. Esse remédio pode causar problema de manter você aqui. Esse remédio pode lhe causar a morte. Assina aqui que você concorda que eu vou lhe dar o remédio. Isso não se faz. E isso aqui eu estou lendo o protocolo que o Ministério da Saúde soltou sem assinatura. Percebe? Eu não sou contra a cloroquina, apenas não sei de nada sobre cloroquina. Eu sou um advogado, professor de direito. Como é que eu posso dizer que eu sou contra ou sou a favor? Quem sabe disso são os estudantes do assunto, os estudiosos, os cientistas, os farmacêuticos, os médicos. Então deixa eles resolverem. Agora, isso é o que está feito no Brasil, um protocolo sem assinatura, num ministério ocupado por 20 militares, nenhum deles formado em medicina. Essa gente perdeu a vergonha na cara. Homens sem honra. Eu não sei como é que as Forças Armadas brasileiras aceitam que a sua imagem seja exposta à desmoralização, porque uma nação precisa respeitar, mais do que respeitar, precisa amar suas Forças Armadas. Essa gente está destruindo o melhor conceito das Forças Armadas. 20 militares, nenhum profissional de saúde no Ministério da Saúde, numa hora que a pandemia vai para o pico. Nós vamos contar 80 mil, 100 mil brasileiros mortos, as Forças Armadas vão carregar, e aí impõe um protocolo que simplesmente sai sem assinatura. Eu estou muito chocado, eu quero manter a calma, porque a gente precisa manter a calma, mas não é possível que o Brasil esteja administrando essa crise, que é a pior da história, do seu ponto de vista econômico, é a segunda pior da história, do seu ponto de vista de saúde pública, e agora tem complexas consequências de natureza institucional. Ou esse país se compenetra, a gente acorda como nação, deixa a briguinha política eleitoral para a hora da eleição, as responsabilidades políticas o nosso povo vai saber apurar. Bom, pensando nesse aspecto, São Paulo, desde há muito tempo, bate no peito que é o estado economicamente mais rico da nação. São Paulo tem aquela história que vem lá de trás, que é a locomotiva da nação e economicamente tem um parque industrial muito grande e tal. Mas, de repente, você decreta a quarentena e pequenas empresas, né, são obrigadas a fechar as portas de uma hora para outra e tem que continuar pagando o que deve. Né? E aí começa a receber cobrança judicial, eu perguntei isso até ao senhor governador ontem, de ICMS, cobrança judicial de ICMS. Me ligou o dono de uma empresa pequena, não é lá uma grande empresa, falou assim, Datena, como é que eu vou pagar ICMS se eu não estou ganhando nada, eu estou fechado e tive que dispensar funcionário que eu tenho há 20 anos aqui. Como é que eu posso ser cobrado na justiça por uma coisa que eu não tenho como pagar e eu não vou mais conseguir abrir as portas? Eu perguntei isso até ao senhor governador
Ele disse, não, a queda de arrecadação do Estado é de 10 bilhões. Ora bolas, mas é uma coisa natural, se você fecha a economia, você vai perder a arrecadação, porque como é que o cara vai te pagar? Mesmo que ele queira te pagar, ele não consegue te pagar, não é isso? Então, partindo desse princípio, por exemplo, existe uma perspectiva agora do Estado de São Paulo, que é o mais rico da nação, decretar lockdown na sua maior cidade, que é a maior cidade do país e uma das maiores cidades do planeta. Cabem aqui vários estados e até alguns países da Europa. Decretando lockdown, também não teria o Estado de São Paulo o dever de indenizar, como faz o governo federal, os seus cidadãos? O governo de São Paulo, que é um governo rico, não poderia ajudar do mesmo jeito que o governo está tentando fazer, o governo federal, com falhas ou não, está tentando fazer? O governo de São Paulo não teria esse dever de indenizar o seu cidadão que vai ficar em casa? Tem, sem dúvida. E é a única forma de fazer. Deixa eu dizer para você, a queda na arrecadação brasileira está dada. Ela não está dada só porque os governadores estão determinando o lockdown. É que as pessoas, ou estão determinando o isolamento, as pessoas não querem ir para a rua. A esmagadora maioria, 50% da população, mais 1, mais 2, mais 3, dependendo da estatística, que no Ceará já chegou a 70% em março, agora caiu. As pessoas estão com medo, com toda razão. Nós estamos dizendo para elas que o vírus é selvagem, que o vírus mata. O que nós perdemos foi a capacidade de uma ação coordenada que provocaria, se nós tivéssemos sido radicais na hora própria, tínhamos parado só 15 dias, já estaríamos saindo hoje. Volto a dizer, é só olhar o exemplo da China, é só olhar o exemplo da Alemanha, olhar o exemplo da Coreia do Sul. O melhor êxito de todos foi a Nova Zelândia, porque são exemplos de o que você tinha que fazer. O mau exemplo é o que nós estamos seguindo, que é o dos americanos. Então, o presidente da República dos Estados Unidos ficou relativizando o problema, desconsiderou os relatórios de inteligência, começou a brigar com governadores e fecha para cá, não fecha para lá, fecha para cá, não fecha para lá. Resultado, eles hoje têm 1.600.000 pessoas contaminadas, é o epicentro da crise no mundo, e quase 90 mil pessoas morreram nos Estados Unidos. É para lá que nós estamos indo. Daqui para segunda-feira, o Brasil, que imitou o Trump, nos piores erros, está indo para lá. Aqui no Ceará, Datena, estão proibidas, por lei que o governador propôs, e a Assembleia votou por unanimidade, menos 2 deputados que seguem a linha do Bolsonaro, do partido dele, a Assembleia proibiu a execução de imposto. Está proibida a execução. Mas quem não tiver essa lei pode pedir ao juiz. Por quê? Porque o estado de pandemia, o estado de calamidade pública, que está oficialmente declarado em nível federal e em nível estadual em São Paulo, dá também ao empresário o estado de necessidade para que ele não possa ser cobrado daquilo que ele não deu causa. Portanto, é pena que o governo execute. E agora mais uma informação. O Congresso Nacional votou, teve uma grande confusão, o Guedes foi, o Guedes voltou, mas agora chegamos a um entendimento e o Congresso votou e, inacreditavelmente, está dependendo apenas da sanção do presidente da República, embora o Guedes já tenha concordado, um socorro aos estados e municípios que vai tentar indenizar com o governo federal as perdas de receita que os municípios e os estados tiveram com a pandemia. E São Paulo é o estado que vai mais receber do governo federal. É muito importante que o paulista saiba disso, e a gente que é oposição ao Bolsonaro não pode ser, vamos dizer, desonesto de não dizer que houve um acordo, o governo acabou concordando, ainda falta o Bolsonaro sancionar. Mas ontem, na reunião que o Bolsonaro fez virtualmente com os governadores, ele se comprometeu de sancionar. São mais de 60 bilhões de reais que a União Federal vai distribuir para os estados e municípios na direção de compensar as perdas de receita que os municípios tiveram com a pandemia. Portanto, nada justifica que você execute pequeno e médio, seja lá quem for, empresário que não está podendo faturar, e, portanto, é causa de força maior. Nenhum juiz que sabe ler vai permitir que uma execução dessa prospere. Portanto, é um erro estratégico que o governo de São Paulo está cometendo. Se São Paulo é o estado que mais vai receber com a sanção do presidente da República, eu estou começando quase a entender a amabilidade do governador João Dória para com o presidente da República ontem. Eu até falei, olha, os dois tiveram uma posição de estadista. O Bolsonaro meio cansado e tal, mas não agrediu o Dória como agrediu da outra vez que houve reunião do presidente com os governadores.
E o Dória agiu como estadista, dizendo, olha, não queremos guerra, porque guerra todo mundo perde. Seria porque o Estado de São Paulo, dentre todas as unidades da federação, é o que está recebendo mais verba, o que não deixa de ser justo, porque aqui é o epicentro da crise, mas teria sido por isso que houve aquela amabilidade do governador de São Paulo em relação ao senhor presidente da República? Seria por isso, Ciro? Não creio que seja só por isso. Isso cria um ambiente mais positivo, mas eu acho que os dois estão sentindo o peso da opinião pública. A população brasileira está muito machucada e não está entendendo nada essa brigalhada política mesquinha ao redor de uma pandemia que está matando milhares de pessoas e que pode matar muitos mais milhares. São seres humanos, são pais, são mães, são filhos, são irmãs, são parceiros, são esposas, são maridos, porque a gente não pode também ficar nesses números como se fosse gelado. E o desastre econômico. Olha, Datena, nós vamos conversar, se eu tivesse privilégio, ali para setembro. Em setembro, o desastre econômico brasileiro vai estar de um jeito que simplesmente ou todos nós damos a quem puder, a proporção do que puder, uma colaboração, ou o Brasil estará ameaçado de se dissolver como nação. Estou falando de saque em supermercado, de convulsão social, porque não estão fazendo, não estão entendendo. E talvez a reunião de ontem marque um pouco isso. A força com que a opinião pública indignada está forçando os políticos a deixarem de lado as diferenças, e nós somos diferentes, para tentar achar um mínimo de consenso para enfrentar o que interessa, as mortes e o desastre econômico. Olha, não é à toa, Ciro, que ontem o senhor Procurador-Geral do Estado avisou o prefeito de São Paulo que, se não houver uma ação em relação aos moradores de rua, que são invisíveis enquanto não há crise, enquanto não morre de frio, são invisíveis. Ninguém presta atenção, a não ser algumas organizações sem fins lucrativos que levam lá o seu sopão, a comida para essas pessoas, o cobertor no inverno. São pessoas invisíveis. Mas o Sarrubo, que é um cara sério, é um procurador sério, ele avisou o prefeito que pode haver uma convulsão social com esse quadro que o senhor coloca, de que possa haver saques e, por consequência, violência. Só que eu fiz um comentário antes aqui, da gente conversar, que o Brasil é uma grande periferia, eu repeti a frase agora, mas não há quase muita diferença entre o morador de rua e o morador das periferias do Brasil. Porque fome é fome em qualquer lugar. A única diferença é que o cara está ao relento e o outro está lá numa casinha com um cômodo, 2 cômodos, mas vai passar fome também. Se o procurador diz para o prefeito da maior cidade do país que pode haver convulsão com essas pessoas que estão passando fome no centro da cidade, são os moradores de rua, se você estender isso, por exemplo, uma comunidade do tamanho de Paraisópolis, uma comunidade do tamanho de Heliópolis, não é? Que são quase 200 mil pessoas aí somadas, você chega a esse quadro próximo daquilo que o senhor está colocando. Isso foi colocado por uma autoridade do Ministério Público de São Paulo para o prefeito de São Paulo. Olha, se não atender essa gente vai se revoltar. Aí não há bala que pare a multidão. O estouro da boiada é geral. Porque o cara com fome, ele não fica dentro de casa. O cara com fome, ele vai sair para tentar levar comida para os seus filhos. E aí não fica muito diferente desse quadro que o senhor está dizendo, não. Mas é porque o Ciro é agressivo. Não, o procurador disse isso no universo de moradores de rua do centro da cidade. Eu já estou utilizando essa colocação dele para as periferias de São Paulo, cuja única diferença do morador de rua é um teto, e olhe lá que teto. Muitas vezes sem condições higiênicas e tudo mais. Acho que é mais ou menos isso que o senhor está querendo explicar. É isso, e eu quero muito, foi o que eu quis dizer, eu quero muito que esta ameaça não aconteça. Então eu botei uma data, ali por setembro. Por quê? Porque nós temos os R$600 para abril, maio e junho. Eu acho que nós vamos conseguir, na luta no Congresso Nacional, prorrogar isso. Mas o Guedes está querendo de novo reduzir isso para R$200, e o crédito para as empresas também é um crédito que só tem um tranche, que só tem um volume de 36 bilhões de reais, que é o suficiente para você atravessar 3, 4 meses. Portanto, essas duas providências
mais um punhado de coisas que a sociedade brasileira está fazendo. Aqui no Ceará, por exemplo, todos os alunos da rede pública, as suas famílias, por intermédio da matrícula dos alunos, estão recebendo cesta básica em casa. Portanto, isso tudo vai atenuando. Tem muitas empresas fazendo doações. Falar em pessoas sem teto, num lugar que tem inverno, como São Paulo, como o sul do Brasil, que o frio mata, é diferente do Ceará, onde não tem frio. Aqui é 28 graus o ano inteiro. Mas aqui nós estamos fazendo abrigos, inclusive comprando, alugando vagas em hotéis para botar as pessoas sem teto, para ter ali uma forma de abordar, de fazer higiene e de tentar alimentá-las. Isso é o que todos nós temos que pressionar por fazer. Não sendo feito, não tenha dúvida, exaurido o socorro às empresas, exaurido o socorro às pessoas ali por agosto, o que as pessoas vão fazer? Esse é o primeiro direito, e não é um cidadão egoísta, é o filho, papai, estou com fome. Um filho, papai, estou com fome, qualquer um de nós sabe bastante bem o que teria que fazer. Olha, acabou de chegar agora a notícia que o ministro Celso de Mello, decano do Supremo Tribunal Federal, enviou para a Procuradoria-Geral da República 3 notícias, crimes derivadas da investigação sobre a suposta interferência do presidente Jair Bolsonaro na Polícia Federal. Os documentos foram apresentados por partidos e parlamentares que pedem novos desdobramentos no caso. Entre as medidas solicitadas estão o depoimento do senhor presidente da República e a busca e a apreensão do celular dele e de Carlos Bolsonaro para a perícia. Essa é a notícia que acabou de surgir, Ciro. Não faltava mais nada, nós estamos conversando aqui no limite dessa tragédia social e econômica e de saúde pública, e isso me preocupa muito, é a escalada da crise política. Quer dizer, não há prudência, não há um mínimo de respeito à população. Às vezes eu penso, Datena, que tem gente em Brasília, e aí isso é muito da característica de certo tipo de militar, querendo criar o caos, porque o caos é conselheiro do apelo à ordem. E tudo que o caos acaba fazendo é a vocação ou a predisposição das pessoas ao autoritarismo. Eu espero muito estar enganado, mas estão brincando com o fogo do nosso país. Bom, Ciro, como sempre, foi um prazer conversar contigo, foi muito esclarecedor esse papo com você. Você é um brasileiro de verdade, que pensa como um brasileiro de verdade e não tem trava na língua. Você fala aquilo que pensa e fala com o coração. E sempre quem fala com o coração está mais perto da verdade, é o que o Churchill já dizia. Na dúvida, sempre diga a verdade. E você é um cara que um estadista que permeia a sua vida por isso. Foi um prazerão falar contigo. Um abraço e que Deus nos ajude. Muito obrigado a você que dá sempre voz ao nosso povo sem voz. E a você, paulista, meu irmão, minha irmã, você brasileiro, se puder, pelo amor de Deus, fique em casa. Se não puder, põe a máscara, guarde o distanciamento social, lave as mãos. Isso é uma má fase, mas nós precisamos ajudar que a gente derrote esse vírus. Um abraço para todos. Obrigado, Ciro. Foi um prazer.